Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer as 7 coisas que você tem que saber antes de comprar sua silhuete. Tá na dúvida se compra ou se não compra e qual silhuete vocês vão comprar? Fica aqui que eu vou contar pra vocês, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu listei aqui, eu listei de 7, do sétimo ao primeiro, né? Das que eu acho mais importante. A sétima coisa que você tem que saber é o espaço. Quando você vai comprar uma máquina, você tem que ver onde que você vai colocar ela. Se você vai colocar em cima da mesa, se você vai ter um espaço para você pôr ela. E todas as máquinas da Silhouette têm um tamanho, tá? Desde a Curio, que é a menorzinha, a Curio não, desculpa, a Portate, que é a menorzinha, né? Até a Camel 4 Pro, que é a maior. Então, a primeira coisa que vocês têm que ver aí na casa de vocês é o espaço. Lembrando que na hora de você cortar o projeto, né, ela vai ler as marcas de registro e ela tem que ter um espaço para ela ir para frente e ir para trás, tá? Que ela vai cortando nesse movimento, para frente e para trás. Então, vocês já arrumem um espaço onde que tenha a liberdade da máquina ir para frente e ir para trás, tá bom? A segunda coisa que eu listei aqui é o valor entre elas. Vocês sabem que a máquina de corte é um custo muito alto, né? Para mim, pelo menos, gente. É um custo muito alto. Então, o que eu falo para vocês é pesquisem, tá? Primeiro vocês vão ver o espaço que vocês têm para saber qual é a máquina que vocês vão comprar. Depois que vocês verem isso, vocês vão ver o valor dela, tá? Então, vocês vão lá pesquisar e se vale a pena comprar uma usada, tá? Às vezes as pessoas compram e trocam e acaba que a máquina fica lá novinha, ou compra e não consegue usar e acaba vendendo. Então, o que eu falo para vocês, pesquisem o valor e pesquisem se compensa comprar nova ou se compensa comprar usada, ok? A terceira coisa, a quinta coisa na realidade, desculpa, a quinta coisa que vocês têm que ver são os suprimentos, tá? O que que são os suprimentos? É a base de corte, é a lâmina de corte, a cola que vai na base, que são coisas básicas que a gente usa no dia a dia. Se não tiver a lâmina, você não corta, se não tiver a base, em alguns casos não corta. E a cola que você tem que repor da base, tá? Então, vocês já tem que dar uma olhadinha no valor que vocês vão gastar, tá? Só para vocês terem uma noção, bom? A quarta coisa seria o suporte e assistência técnica, tá? O suporte e assistência técnica da Silhouette ou de outras máquinas de corte, né? Não é aquele suporte que, pô, aconteceu aquele probleminha ou outro, você vai ligar para alguém e alguém vai te falar, faz isso, isso e isso. Não, tá, gente? É um suporte de, sei lá, de precisar trocar a máquina ou, sabe, uma coisa mais específica. Então, o que que eu dou é uma dica para vocês. Entre nos grupos do Facebook, do Instagram, do Telegram e os próprios vídeos aqui do YouTube que o pessoal super ensina. Ah, eu tenho uma dúvida, ó, tá dando um erro de registro. Olha, a minha lâmina não tá mais cortando como cortava e tal. Esse tipo de suporte vai ser difícil vocês encontrar. Então, o que é que vocês vão encontrar nas amiguinhas, nos nossos anjinhos, né? Eu chamo de anjo porque foram anjos que me ensinaram, tá? Então, eu sou muito grata a isso. Eu agradeço a isso, tá? Até hoje, mesmo trabalhando com muito tempo com a Silhouette, sempre tem uma coisinha ou outra, é uma coisa que você tá vendo que já fez isso, já fez aquilo outro e não deu certo. Aí o que você faz? Vai lá nos anjinhos, tá bom? A terceira coisa que eu listei aqui é no meu caso eu optei por uma Camel 4 Pro. O que vocês têm que saber antes de comprar ela, tá? Como ela é grande, a área útil de corte dela é de 60 centímetros, ou seja, você vai precisar também de uma impressora grande. Então, além do alto investimento na Camel 4 Pro e no alto investimento na impressora, vocês também vão ter que ter espaço, gente, porque as duas são grandes, tá? Não é pouca coisa, são grandes mesmo. Então, se você tiver um espaço ali legal, se você tiver uma graninha legal, né? Porque é um investimento muito alto para comprar as duas, tá?
E se vocês tiverem tudo isso, ok, tá bom? Então, a segunda coisa que eu listei aqui são os tipos de materiais. Vamos supor, ai Fran, eu não tenho condições de comprar uma máquina mais forte, uma máquina maior. E eu tô começando, eu quero comprar uma Portate, né? A Portate, ela também vai cortar, tá? Da mesma forma que as outras. Todas elas cortam, sabe? A diferença realmente é a força, é o tamanho, sabe? E alguns materiais entre elas. Então, vamos supor que você, eu corto muito na mão, feltro. Eu vou pegar um feltro que é o mais grossinho, né? Ou até um, sei lá, um papel craft mais grosso. Sabe? Materiais mais grossos, mas que você sabe que precisa de uma máquina potente para cortar. Você não vai comprar uma Portate. Se você trabalha com esse tipo de material, eu aconselho não comprar uma Portate, porque ela é um pouco mais frágil. Não que ela não corte, ela corta, gente, tá? Só que assim, você vai ficar forçando a sua máquina, é perigoso quebrar a lâmina, sabe? Então, tudo isso é um gasto que não vale a pena. Então, veja o material que você trabalha e veja a máquina que se adequa a ele, tá bom? Dá uma pesquisadinha lá, tá bom? E a primeira coisa aí que eu acho mais importante, gente, por favor, se vocês forem comprar ou a Silhouette ou outra máquina de corte, qualquer máquina de corte que vocês forem comprar, pronto, decidi, eu já vi todos esses passos, já vi que vai dar certo, já decidi, vou comprar, beleza. Gente, não comprem a máquina sem antes saber mexer no programa dela, no estúdio. A Silhouette, como outras máquinas de corte, tem um programa específico que se chama Estúdio, tá? Estúdio Silhouette. Aí tem Estúdio V3, V4, aí vai só atualizando, tá bom? Mas o meu conselho, não comprem a máquina sem antes saber pelo menos o básico do estúdio, tá bom? O estúdio da Silhouette, para vocês baixarem, é gratuito. Não, você não vai pagar nada, tá? Tem um estúdio que é pago, tá bom? E tem um estúdio que é gratuito, que assim, não fica devendo em nada pro pago, vamos se dizer assim, tá? Você vai baixar ele, depois eu vou deixar o link da descrição aqui de como baixar ele, tá? No site da Silhouette mesmo. Você vai baixar ele e vai começar a mexer nele no dia a dia, vai ver nos vídeos de como fazer e tudo. Ou, se você conseguir, se você tiver condições de investir num curso, pelo menos para iniciante de Silhouette, invista. Mas não compre a máquina sem antes saber o básico do estúdio. Porque a primeira coisa que vai acontecer quando essa máquina chegar na sua casa, você vai falar assim: e agora? O que eu faço? Né? Ela vai chegar lá e você vai falar: e agora? O que eu faço? O máximo que você vai conseguir é ligar a máquina. Desculpa falar isso. Mas o máximo que você vai conseguir é ligar a máquina. E uma coisa que eu vou falar pra vocês. Muita gente faz isso e aí acaba desistindo da máquina. Fala assim: ai, é muito complicado. Ai, eu não consigo mexer nesse estúdio. Ai, não dá certo, ela não corta. Ai, ela corta de um jeito, depois não corta de outro. Então, gente, é o que eu falo pra vocês. Pessoas que compram a máquina e depois é que vão aprender a mexer nela, dá nisso. Então dá aquele desânimo. Você, eu investi o meu dinheirinho que eu tinha nessa máquina, achando que ia ser melhor e tá me dando essa dor de cabeça. Tá bom? Então essas são as 7 dicas que eu dou pra vocês, porque não é para desencorajar vocês, é muito pelo contrário. Eu acho que quando você tem informação antes de dar um passo a mais, né, é muito bom, tá? E assim, eu vou falando para vocês com força, dedicação, gente, vocês vão vendo que no dia a dia vocês vão crescendo e vão sentindo a necessidade de aprender e ter coisas novas para entregar para o seu cliente, tá bom? Então, assim, aqui eu vou colocar vários tipos de vídeo. Eu quero que vocês se inscrevam no canal, tá? E ative o sininho, que assim que eu postar vídeos, vocês vão ficar sabendo. Eu vou ensinar desde tudo, desde quando dá erro de corte, dá erro da marca de registro, que isso é um problema. Então, se esse vídeo foi bom pra você, se você gostou, deixa seu joinha, mas principalmente se inscreva
e ative o sininho, que toda vez que eu fizer vídeo, o YouTube já vai notificar vocês e vocês vão ficar por dentro, tá bom? Então, beijo, meus amores, fiquem com Deus e até mais, tá bom?